Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Marta, hoje dia 23/12/2024. Como estava falando com vocês, ontem, estudando a respeito de Babilônia, Jeremias 25, Jeremias 26, Apocalipse 18, e perguntando ao Senhor a respeito disso, o Senhor me dá um sonho a respeito do que, como ele vê a Babilônia de hoje e como ele vê todas as coisas hoje, no mundo atual. Eu vou contar para vocês o sonho, a revelação que o Senhor me deu, e vou trazer a revelação de todas as coisas que o Senhor me explicou dentro desse sonho, em nome de Jesus, orando para que cada irmão compreenda as revelações. Amém? Amado, o início do sonho, eu estava num determinado lugar que era, no sonho, era um motel. Eu tinha que ficar num quarto, que no caso era pago para ficar nesse quarto, e esse quarto era compartido, ou seja, eu não tinha essa intimidade, era compartido com outra pessoa do nome Silvana, tá? Que horas era uma pessoa familiar e conhecida e horas era uma pessoa desconhecida. Então, o que acontece? Eu estou nesse determinado lugar, eu vejo que essa pessoa desconhecida, ela foi aí para um fim, ela estava aí para um fim, era a vida dela, e ela fazia o que tinha que fazer. Isso não vinha ao caso, eu não observava essas coisas, mas eu sabia que essas coisas estavam acontecendo. Estava do lado, eu vi que essa pessoa toma a cama de casal para ela, e eu tinha que passar essa noite aí com meu esposo, mas para mim sobrou somente uma cama de solteiro. E eu espero o meu esposo chegar nesse determinado lugar, e eu vejo que para a família, para o matrimônio, para algo que é abençoado por Deus, nos sobrou algo pequeno, algo que não era compatível com a família, no caso, ou seja, uma cama de solteiro para um casal, E uma cama de casal para pessoas fazerem coisas que não agradam a Deus. Mas eu olhava aquilo e dizia, não tem problema, a gente é esposo e esposos, vamos dormir juntos, abraçados, não vai ter problema para mim passar essa noite com meu esposo dessa forma. E estava nesse determinado lugar, e nesse determinado lugar começo a receber meu pai, minhas irmãs. E por quê? Porque esse determinado lugar era como familiar também. Então isso no sonho me chamava a atenção. Eu estava como expectante, nesse determinado lugar, porque o Senhor estava me falando e me revelando de como ele vê o mundo de hoje, como ele vê a Babilônia de hoje. Então é a porta, quando entram minhas duas irmãs, uma deixa a porta aberta desse determinado lugar, e eu vejo realmente o lugar onde estamos. Vejo que havia um corredor muito grande e que havia vários quartos pequenos, onde as pessoas alugavam e entravam, pagavam preço e entravam para poder ter suas vidas. Tinha suas intimidades. Então, o que acontecia? Intimidade em relação a ter uma vida íntima. Eu tenho uma vida íntima familiar com a minha família. Isso é íntimo. Você tem a sua família e é íntimo familiar. Porque aí também se considerava como um ambiente familiar. Mas era um ambiente de prostituição neste lugar. No entanto, quando ela deixa essa porta aberta, eu vejo que havia várias habitações. Eu vejo que na última habitação entra uma pessoa que era casado, mas estava com amante, então sai correndo
e entra para essa habitação para cometer esse adultério. Então havia adultério acontecendo nesse ambiente, várias coisas aconteciam nesse ambiente, que o Senhor me mostrava que estava aí minha família, que era também um ambiente familiar. Eu tento sair desse lugar, eu tento descer e é um pouco impossível sair desse lugar andando. Eu não consigo, eu quero encontrar a porta e eu quero sair. Quando eu saio para fora, eu vejo que eu estou em um prédio muito grande, que era um motel, porque o Senhor deixava muito claro, isso aqui é um motel. Então, um lugar de prostituição. Então eu tento sair desse lugar, mas o Senhor deixa muito claro para mim que é impossível sair desse lugar caminhando. Não tem como sair caminhando desse lugar. Não tem como sair mais desse lugar caminhando. Em relação à revelação dessa primeira parte desse sonho, o que o Senhor está falando é o seguinte, que a gente estava vivendo num ambiente familiar do mundo, né? E que as coisas que acontecem de fora da nossa porta, ou às vezes dentro da nossa família, tá? São situações de prostituição contra o Senhor, abominação contra o Senhor, dentro das mesmas famílias, não? Pessoas com más práticas, traindo suas esposas, com adultério e tudo, e adulterando contra a palavra do Senhor e adulterando contra a presença do Senhor também, em todo esse ambiente familiar. E o fato de não poder descer desse lugar, porque esse lugar representa não poder sair desse lugar caminhando, é porque não tem como eu sair do mundo, da Babilônia, com os meus próprios pés. Eu tenho que ser arrebatada, tenho que ser levada pelo Senhor Jesus para sair desse lugar, tá? E em relação à cama, a liberdade que essas pessoas têm de cometer pecado, que é muito grande, e eles têm o espaço deles para fazer isso. Para eles há espaço, tá? Para todas as coisas do mundo há espaço. A cama larga, a cama de casal para eles fazer o que eles quiser, tá entendendo? Eles estão no deleite deles, no deleite do pecado deles, e para eles o mundo lhe abraça. No entanto, para um casal, porque o meu esposo somos cristãos, meu esposo é pastor também. Para um casal, para uma família santa que busca a presença do Senhor, há limitações, tá? Então somos exprimidos por causa dessa conduta de prostituição do mundo, nosso espaço é restringido. Esse espaço para os santos está sendo restringido e limitado. Então há uma pressão que eles exercem em nós espiritualmente, ao ponto de que a família para eles não deve prevalecer. É o ponto das leis, regras para que a família, que é algo defendido por Senhor, para eles não deve prevalecer. Mas o que deve prevalecer para eles é os pecados dele, os deleites dele, toda forma de pecado que eles fazem, há espaço para isso nesse mundo. Mas para nós já não há mais espaço, tá? Em relação a esse espaço que o Senhor me mostra, é o seguinte, que já está no tempo o Senhor nos tirar, porque nós estamos sendo pressionados espiritualmente para sair. Estamos sendo apertados espiritualmente para poder sair. E isso tudo, essas condutas do mundo, esse ambiente de motel que o mundo tem, pressiona os santos aqui, porque vai nos tornando impossível que o santo sobreviva e continue neste lugar, tá? Esse ambiente de pecado pressiona mais os santos, com o intuito de querer contaminar a santidade dos que mantêm a santidade, com o interesse de tornar normal essas práticas, contaminando os que estão separados. Essa é a primeira parte do sonho e da revelação. Eu saio desse lugar e aí eu mudo totalmente de ambiente, totalmente entre aspas, porque eu vou para a portaria desse lugar.
Quando eu chego, eu vejo que havia uma administração aí e que tínhamos que pagar um determinado preço. Eu já estou num outro tempo nesse lugar. Eu vejo que necessito pagar por uma habitação, porque já estava em outro tempo. Já não estava nessa mesma habitação, eu já tinha ido para outro lugar. Então, o que acontece? Eu vejo que o preço para ser pago por essa habitação é um valor de 70 e essa habitação é dividida em duas, 35, 35. Eu sabia que eu tinha pagado 35 por uma habitação. Então, eu vou a caminho dessa habitação. E indo a caminho dessa habitação, o Senhor me mostra onde eu estou. Eu estava numa cidade, era literalmente uma cidade. Havia ruas, havia prédios e havia muitas casas, assim como a minha cidade, assim como eu vivo aqui, eu via nesse lugar. Mas o Senhor dizia, esse é um motel. Eu ficava assombrada de ver o tamanho desse motel, como se fosse do tamanho do mundo esse motel, esse lugar de prostituição. Então eu via e o Senhor me mostrava a figura do administrador desse motel. E ele cuidava de todos os interesses, de todas as coisas da administração desse lugar, e as coisas aí aconteciam como ele queria. Então eu ia, como eu tinha que ficar num lugar e não havia outro lugar para ficar, pagava o preço e ia para a habitação. Indo para essa habitação, eu passava pela rua e via determinadas coisas acontecerem. Por exemplo, uma mulher com uma outra mulher, tá? Natural, mais normal, como se fosse a coisa mais normal do mundo, elas fazer o que estavam fazendo no meio da rua. E todas as pessoas não se impressionavam com o que elas faziam e tinha as ações delas como se fosse andar de mão dada no meio da rua com um namorado, por exemplo, ou com um esposo, algo muito natural para todas as pessoas nesse tempo que eu estava vendo. E nesse tempo que eu estava vendo, eu via que a privacidade e em relação à intimidade, em relação ao que as pessoas viam, eles não se importavam se a gente estava vendo coisas, eles não sentiam pudor, vergonha, eles não sentiam nada. No entanto, uma porta desse quarto de motel estava aberta e eu podia ver a quantidade de amigos que estava aí, entre homens e mulheres, e podia ver tudo o que eles estavam fazendo. E eles faziam as coisas a céu aberto. E eu via que tudo o que as pessoas faziam nesse lugar era a céu aberto, como se não existisse telhado neste lugar. Como se era normal para eles e as coisas muito natural para eles. Então eu caminho para a habitação, que no caso eu paguei os 35, o valor de 35 e passo para essa habitação e eu sei que eu paguei pela metade. Mas acontece que essa habitação que eu vou, esse quarto onde eu vou, é diferente do primeiro. Existe uma separação, uma parede no meio que separa esses dois tempos. O Senhor disse que eram tempos, que estavam separados de 3.5 e 3.5. Então, existia essa separação. Como eu não tinha, eu me sentei nesse lugar e estava nesse lugar. E quando eu me sento nesse lugar, eu vejo que na habitação era separado por uma parede pequena onde eu conseguia ver a outra pessoa que estava num outro lugar. Ou seja, a falta de privacidade e o que se via era praticamente o mesmo, não havia uma limitação de intimidade, nada. Eu sento nesse determinado lugar e eu vejo chegando uma pessoa que se chama Nicolás, que inclusive a cara dele eu pude ver, e a cara
Impressionante. É a cara de um deputado que se chama Nicolás Ferreira. Ele vem, entra e se senta de frente eu. E quando ele senta de frente comigo, ele começa a conversar comigo. E ele fala que bom que eu te encontrei, porque eu paguei. E eu olho, quando ele me mostra um cofre, tá? Dourado, desses cofres antigos, tá? E tinha a chave, aquela chave antiga que abria. Ele me mostra esse cofre e que ele tinha 30 moedas dentro desse cofre e ele paga esse valor para chegar até mim. Então ele consegue chegar, ele paga esse valor e consegue chegar, e ele estava feliz porque ele estava ali e havia conseguido chegar até mim. Mas na realidade eu não tinha nenhum interesse nele em chegar até ali. E eu tocava o meu Nazareu, eu tocava a minha santidade, ou seja, eu trocava o meu cabelo e dizia nos meus pensamentos: qual é o seu interesse em mim? Querendo dizer, eu sou santa, sou separada de Deus, sou Nazareu de Deus, sou uma pessoa consagrada ao Senhor. Eu não tenho nada para atrair até mim. O que te atraiu até mim? Como que eu ficava me perguntando isso na minha mente, mas não falava com ele. Glória a Deus, aleluias. Para explicar, Nazareu é ser separado para Deus, ser santo. Ser Nazareu é ser santo. E existe determinadas pessoas que Deus pede Nazareu. Por exemplo, Sansão tinha um cabelo longo porque o Senhor pediu para que não cortasse o seu cabelo, não passasse navalha sobre o seu cabelo, porque ele era um Nazareu de Deus consagrado ao Senhor. E a mim, o Senhor também me pediu um Nazareu, por isso eu não corto meu pelo e não pinto meu pelo, tá entendendo? Por causa dessa consagração que tenho feito no altar do Senhor. Então, por causa dessa consagração, a gente não cuida muito da beleza para ser tão atrativo a uma pessoa. Então, ele me explica que ele pagou as 30 moedas para estar aí perto de mim, junto comigo. Então, eu olho para o cofre onde ele mostra que tirou todo o que ele tinha e eu digo nos meus pensamentos: que pobre de você. Que pobre, que pobreza. Então, quando eu penso isso, mas me mantenho calada, e ele mantém esse interesse, o interesse que ele tinha nesse momento era fazer-me afastar da minha santidade e afastar-me do meu Nazareu. Compreende? Esse era o interesse que ele tinha. E eu me mantia firme em relação a isso. E quando eu vejo em visão que tinha uma pessoa, como se fosse um senhor, que estava andando por todo esse lugar. Ele conhecia todas as pessoas. E ele sabia de mim. No entanto, ele chega até mim e mostra que havia escrito sobre mim, porque ele era um autor, um escritor, e havia escrito a minha história. E ele escreveu a minha história e escreveu a história de mais alguém. E ele falou que a minha história estava registrada com ele, toda a minha história. E que ele achava muito bonito a minha posição dentro do mundo onde eu estava. Ele encontrava muito bonito a minha posição de santidade dentro do mundo onde eu estava, de recusar todas as ofertas que o mundo estava me fazendo.
e ele escreveu sobre mim. Eu entendi que esse era o autor da vida, que escreve a nossa história, que sabe da nossa história. Então, ele me mostrava o quanto era difícil manter essa santidade nesse ambiente. Glória a Deus, aleluias. Em relação, por exemplo, a ele, quando ele chegou até mim, ele chegou com 4 rosas vermelhas na mão, me oferecendo as 4 rosas vermelhas. E quando eu vejo, eu não toquei as rosas vermelhas que ele me oferece, ele mostra que havia feito um perfil da minha vida e havia escrito a minha história. Eu entendi que era o autor da vida. Então, esse Nicolás, ele vem me oferecer também um presente para chamar a minha atenção, mas o que ele me oferece é algo para alimentar a minha carne, é alimento que alimenta a carne. Então, mas eu já estava desprezando todas essas ofertas e o que me interessava mais era o que esse autor me oferecia e me falava, as palavras que esse autor me falava. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, o que o Senhor me revelou que eu, nesse lugar, sou a igreja, sou a representação da igreja que está nesse mundo. E esse mundo para o Senhor é um motel a céu aberto. É uma casa de prostituição, onde as próprias famílias estão corrompidas. E que a igreja manter a santidade nesse tempo é muito difícil. E que existe alguém escrevendo a nossa história e analisando tudo, como eu pude ver que esse autor sabia sobre a vida de todos lá. Então, a minha história chamou a atenção dele. A sua história de santidade chama a atenção do Senhor. Compreende? A sua resistência às coisas desse mundo para manter a sua santidade, para obter a salvação, chama a atenção do autor da vida. Compreende? Glória a Deus por isso. Por mais que o mundo ofereça ou pague um preço para vocês, porque muitos não corrompidos vão pagar um preço pela nossa santidade, assim como foi pago um preço por Jesus das 30 moedas de prata. Interessante do sonho que as 30 moedas era 30 moedas também sendo pago. São 30 moedas pagas agora nesse fim pela santidade dos santos, para corromper os santos. O mundo não vai medir esforços e não vai medir preços para poder corromper os santos desse tempo. Isso me falava no meu coração. Eles não vão medir preços, eles vão fazer o que for, vão usar todas as artimanhas, todos os artifícios para contaminar os santos do Senhor que estão predestinados para a salvação. Glória a Deus, aleluias. E este lugar que eu via, que é a cidade, que realmente é um ambiente onde nós vivemos, tá? Eu vivo numa cidade, você vive numa cidade, aí tem as famílias, dentro das próprias famílias, muitas estão prostituindo, há familiares prostituindo contra o Senhor, porque a partir de quando escolhem idolatrar, a idolatria e não a seguir a Cristo é uma prostituição contra o Senhor, tá? É um adultério contra o Senhor e contra a palavra dele. Então, por isso que os familiares, aí eu via pessoas adulterando, pessoas traindo as esposas, tá entendendo? Eu via os ambientes restringidos, onde nós tínhamos que pagar um preço para poder estar nesse determinado lugar. E em relação ao preço que eu pago dos 35, que é 3,5, desculpa, você vê os 70, um valor de 70, que eu vejo que o Senhor faz referência aos 70 anos, que Babilônia, antecedente aos 7 anos,
da grande tribulação, os 70 anos da grande Babilônia, antes do julgamento dela, antes da última semana de Daniel, que acontece. Ontem eu estava estudando sobre isso, pedi a confirmação e esse foi o sonho que o Senhor me deu. Então, o que acontece? Depois pago o valor, na realidade, o 7 é dividido em 3,5, em 35, que seria 3,5 mais 3,5, que daria 7. Os 7 últimos anos de tribulação, o que o Senhor me mostra em relação a isso, que pago um preço para poder ficar em grande tribulação, tá? Os santos que vão ficar para a grande tribulação pagarão um preço alto, amados irmãos, para passar por todas essas coisas, pago um preço. Não sei se vocês conseguem compreender o mistério que está envolvido nisso e que está atrás disso. Para mim, toca o meu coração, para mim é forte isso, compreendê-lo e entender isso como um preço forte que é pago, que na realidade nesse sonho eu paguei esse preço para ficar nesse tempo, tá entendendo? Para estar nesse tempo. Não, vocês sabem que nesses 3 últimos anos e meio de grande tribulação, existe pessoas predestinadas, que está escrito em Apocalipse 14 e Apocalipse 7, que são os que fazem parte, né, das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo, formando assim os 144 mil que passarão pela grande tribulação, são chamados os santos, né? Que passarão para resgatar os que são para a salvação, mas ficaram. Tá entendendo? Glória a Deus, aleluias. Vocês podem entender com o último vídeo a respeito de eu explicando, não? Dos que eles não herdarão. Não, eu acho que eu não expliquei algo. Eu pensei que havia explicado, desculpa, eu vou voltar aqui um pouquinho. É muita coisa, é muita informação. Amados, na primeira revelação, quando eu comecei, a gente não estava aí e havia uma pessoa que se chamava Silvana. E horas era Silvana e horas não era Silvana, era outra pessoa, mas o nome era Silvana. O nome tem um significado hebraico, que significa natureza. E o Senhor tinha me falado, agora vocês vão entender. O Senhor tinha me falado o seguinte, que a natureza dessas pessoas é de maldade. É para mal e não para bem. Que essa natureza está dentro deles e que eles não vão conseguir sair da prostituição deles para receber o Senhor, porque a maldade está dentro, faz parte da natureza deles já, está impregnado na própria natureza deles. Muitos deles não vão se converter, dizia o Senhor. Então, por essa maldade já fazer parte deles, eles já foi, de uma certa forma, escolheram já o lado que eles querem estar. Mas existe, não sei se eu expliquei isso, é porque da realidade eu tive que gravar esse vídeo, já é a segunda vez. Porque acabou a memória e não consegui terminar. Então eu apaguei para gravar de novo e tudo, né? As lutas espirituais que a gente passa para poder entregar uma mensagem. Então, amados, o Senhor dizia que a natureza deles já estava, essa maldade já estava impregnada nessa natureza e que eles não iriam conseguir voltar dessa natureza. Glória a Deus, aleluias. Glória
Glória a Deus. Estamos voltando aqui, aos pouquinhos. Lembrar. Então, amados, algumas pessoas, igual eu falava, vão ser resgatados, porque tem a natureza boa. Tá entendendo? Se eles não se contaminarem com esses que a natureza já é de maldade e que estão por sua própria natureza, porque escolheram isso, escolheram a não ser salvos, escolheram realmente servir a Satanás, e não retrocedem, não voltam atrás em relação a isso, dizia o Senhor. Se esses que, todavia, o Senhor pode resgatar, se eles rejeitam essa maldade também, ir com eles, os 144 mil vai ficar para poder resgatar. Amém? Mas em relação ao Nicolas, eles vão fazer de tudo, como essa figura veio para poder pagar um preço pela santidade dos que ainda têm a chance de receber o Senhor. Eles vão pagar esse preço e não vão medir esforços para poder alcançar os santos do Senhor. Mesmo que essa pessoa não tenha ficado nessa grande tribulação, se é predestinado à salvação, o Senhor os chama de santo dele, tá? Porque a própria palavra em Apocalipse fala que ele fala com o Pai: Pai, os que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Então o Senhor não vai medir esforços para poder resgatar o seu povo. Amém? Mas há um preço para ser pago. Eles também vão pagar um determinado preço. Nós pagamos um preço de santidade antes do escape, tá? Pagamos um preço para ser guardados. Então nos mantemos santos, afastados do mundo. Eles não pagaram esse preço antecipado e pagam esse preço em grande tribulação, passando por essa purificação, passando por esse fogo, essa prova de fogo. Entende o preço espiritual que um paga? Glória a Deus, aleluia. Em relação, por exemplo, eu pesquisei a respeito do nome Nicolás. Em hebraico significa vitória do povo, tá? Então, esse povo corrompido, eles querem ter vitória. Eles querem ter uma vida de espaço, uma vida de prazeres. Eles querem desfrutar de uma vida nessa terra. Então, eles vão desfrutar de uma vida nessa terra. Porque os prazeres, as casas bonitas, os carros, eles querem obter a herança deles nesse tempo. Por isso nós, como santos do Senhor, devemos nos afastar, não querer a herança nesse tempo e esperar a herança do tempo que o Senhor vai nos dar, que é a herança que vem da parte do Senhor. Porque muitos que querem ganhar nesse tempo vão perder no tempo da herança do Senhor, tá? Por isso o Senhor nos pede para poder ter prudência em afastar das coisas, dos desejos da carne e das coisas desse mundo. Compreende? Porque eles querem desfrutar toda a sua vida nesse mundo. Tá entendendo? Como se a salvação viesse desse mundo e não quer pagar esse preço de santidade nesse tempo. Então, todo esse povo, de uma certa forma, que já está por natureza eles já são maus, seus corações são maus. O Senhor me explicava a respeito dessa maldade, que já está impregnada neles. Pode fazer o que for fazer, que eles não vão se converter, tá? E aí você vê, por exemplo, 70, o valor numérico de 70. 70 significa totalidade do poder de Deus, soberania, perfeição, e se relaciona aos 7 anos da semana de Daniel também, que é dividido em 2.
E ali vocês veem que eu pago um preço também para viver nesses últimos 3 anos e meio. Que nesse tempo será um mundo babilônio, um lugar de grande prostituição, aonde o retrato do sonho de ver as pessoas no meio da rua fazendo o que elas querem e do jeito que elas querem, é isso que vai acontecer. Eles vão viver desenfreadamente nesses últimos 3 anos e meio, tá? A maldade vai se multiplicar tanto, a falta de noção, eles vão se perder completamente. Todos esses que a natureza deles é maligna, o coração deles é mau. E deixa eu ver se tem mais algum mistério. Glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor, ele vem com 4 rosas na mão. E esse Nicolás me oferece um presente também para alimentar, um alimento, que alimenta a minha carne. O mundo, ele vai alimentar a sua carne, os seus desejos. Mas o Senhor, ele vai trazer algo espiritual para você. As rosas significa a rosa de Saron, tá? Que está escrito em Cantares 2:1. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. O autor consumador da vida, né? Ele traz a rosa e ele é essa rosa de Saron. E a rosa em hebraico significa amor, representa o amor. Então ele entregou na cruz, a rosa era de cor vermelha. Ele entregou o sangue dele por nós, por amor, tá? O vermelho representa o sangue que ele derramou. E ele trazia 4 rosas. Por que 4 rosas? Porque o número 4 em hebraico representa a dinastia da casa de Isaí. Isaí é o pai de Davi. Então, a dinastia da casa de Davi. E dinastia significa sucessão monarca, governo que permanece na mesma família. É o governo de Jesus, porque através de Jesus, na dinastia de Isaí, saiu Davi, e de Davi saiu Jesus, rei para sempre. Então, Jesus permanecerá no governo para sempre. Ou seja, haverá na casa de Davi reis para sempre. Não faltará rei na casa de Davi, por causa de Jesus, tá? Do reino de Jesus. Então, por isso que o Senhor me mostra as 4 rosas de cor vermelha. Era linda as rosas, mas eu não toco em nada neste lugar. Em nenhum lugar que eu estou na visão, eu toco no lugar. A única coisa que eu faço é sentar no chão, no último lugar aonde eu estava. Mas a insistência desse Nicolás em fazer-me ceder, porque ele insistia em querer ficar comigo, no entanto, queria me presentear também, mas o que ele me presenteava era algo para a minha carne, para a satisfação, alimento para a minha carne. Então, eu não queria alimentar a minha carne, eu não queria coisas carnais, eu já tinha rejeitado tudo isso quando eu o rejeitei. E Nicolás representa nesse sonho o governo do mundo, que fala da vitória do governo desse mundo, tá entendendo? O nome dele significa vitória do povo carnal, porque ele na realidade está na carne oferecendo algo carnal, e
ele é parte do governo também. Então eu conheço como parte do governo, talvez por isso o Senhor o trouxe aí, ou então para falar coisas um pouco mais profundas em relação a isso. Eu fiz um vídeo anteriormente falando com vocês o seguinte, para vocês como cristãos, porque os políticos no Brasil, a intenção deles era corromper as santidades dos santos, fazendo com que os santos, que a igreja se envolvesse em problemas políticos, tá? Colocando eles aonde eles têm interesse de ficar, usando a igreja para colocar eles aonde eles têm interesse de ficar. Eles dizem ser cristãos, mas na realidade são silvanos, são de natureza, estão cheios de maldade, tá? E muitos deles não são para salvação. Eles só usam o nome de que é cristão também. Em relação a isso, muitos deles me ensinou o Senhor, e existem versículos que falam que por causa da maldade do coração deles, o Senhor os cegou. E por eles estarem cegos, mas o Senhor conhece os seus corações e sabe a maldade que já existe, o Senhor os deixa permanecer nessa cegueira, tá? E o que acontece? Eles não sabem que eles dizem que são o Senhor, que são do Senhor, eles pensam que são do Senhor, mas por causa da maldade do coração deles, eles não são do Senhor, eles não pertencem ao Senhor Deus. Eu não estou dizendo da figura dessa pessoa, desse deputado, eu acho, não sei, não conheço, sei que existe essa pessoa, já vi, mas não conheço bem. Não sei que cargo exerce de poder, mas estou falando a nível geral, tá? Que muitos que estão aí, que dizem ser cristãos, estão aí induzidos pelo próprio Satanás para cumprir um plano satânico de corromper a santidade da igreja. Uma vez que o Senhor me revela que não sou eu que estou diante desse governador, desse Nicolás, e quem está diante desse Nicolás, eu sou a figura que representa a igreja santa, porque eu mostro para ele que eu tenho um nazareu. Nós, como igreja, somos nazareus de Deus, separados para Deus, para a salvação, como igreja. E esse governo, tá? Não estou falando da referência do nome dessa pessoa, estou falando esse governo do mundo, porque todo esse lugar era o mundo. Esse governo do mundo quer corromper a santidade da igreja. Com todas as artimanhas que eles puderem usar, eles vão usar. Seja política, seja influência tecnológica, seja o que for, eles vão usar, porque o único interesse que ele tinha, eu não sou uma pessoa atrativa, e não era uma pessoa atrativa para ele, para a classe social dele. Sou uma cristã que usa cabelo longo, despontado, sobrancelha sem fazer, unha sem fazer, ou seja, não tenho atração. O que atraía em mim a ele era a santidade, era o que ele queria corromper. Ele não queria mais nada comigo a não ser corromper a minha santidade. E o que o Senhor falou comigo é isso, eles querem corromper. Não é você, é a santidade da igreja. Eles vão fazer de tudo e não medir as consequências para contaminar a santidade da igreja. Por isso, amada igreja, é com você. Esse sonho e essa revelação é para vocês, não necessariamente para mim. Porque vocês são os nazareus de Deus, separados para Deus, os santos desse tempo, que o Senhor tem levantado para o tempo do fim, tá? Para eles convém muito
comprometer a santidade da igreja em função dos interesses deles, de fazer eles crescer como governo, de fazer eles crescer como pessoas, de fazer eles aparecer e ganhar determinadas posições e lugares nesse governo. Tá entendendo? Então, nós como igreja devemos nos afastar de todas essas coisas. Independente se vemos que essa pessoa não mediu esforço ou está pagando um preço, eles vão pagar preço para contaminar a santidade da igreja. Tinha gravado um vídeo há muito tempo atrás que o Senhor mandava dizer a todos os cristãos que estavam no governo para parar de mexer com a santidade da igreja, para parar de mexer com as igrejas no Brasil e envolvendo as igrejas com política. Porque dentro dessas igrejas, por mais que alguns não iam passar, alcançar, mas muitos são santos de Deus aí, e que são as meninas dos olhos do Senhor e que o Senhor preza por eles. Assim como eles não medem as consequências e nem o preço, o Senhor também não vai medir as consequências e nem o preço. E não mediu para pagar por sua igreja, e não medirá para trazer juízo sobre essa terra, para defender os santos seus, e para se vingar do sangue dos profetas, do sangue dos santos e do sangue de todos os inocentes que morreram e que vão morrer até o último em grande tribulação, nos 3 anos últimos e meio da semana de Daniel. Por isso está escrito que o Senhor vai manifestar a ira dele no tempo correto e vai levar a espada, trazer a espada sobre todo o ímpio, porque a natureza deles é de maldade.